ou retomar, melhor dizendo. Hein, Vanderlei, você que tem o controle. Tranquilo, Vitorino, pode dar início, sim. Muito bem, então eu gostaria de reservar, melhor dizendo, um pequeno espaço de tempo para alguma pergunta, alguma questão. Podem fazer também pelo chat, se sentirem mais tranquilo. Mais à vontade? Ciência é isso mesmo, é complicado, mas o Vitorino está descomplicando. Estamos tentando, né? Descomplicar aquilo que é complexo. Descomplicar quer dizer tornar mais simples, né? O complexo é sempre um composto de elementos, um conjunto de elementos simples, né? Decompor o complexo em elementos simples não é tarefa simples. Ou melhor, não é tarefa fácil, né? Não há nenhuma questão, ao menos eu não abri o chat aqui. Vanderlei abriu? Tem alguma pergunta? Por enquanto não, Vitorino. Então vamos avançar. O tempo urge. Né? O tempo urge quer dizer o ponteiro do relógio não para. Nós temos pouco tempo e talvez muita pretensão, né, de avançar na direção de 5 tópicos, né? Talvez seja, talvez não, certamente é excesso de pretensão da minha parte. Mas vamos lá. O problema do conhecimento, de um modo geral, ou melhor dizendo, a grande questão que os filósofos modernos levantam no contexto da modernidade, quando surge então a assim chamada ciência moderna, é o problema do método. O problema do conhecimento é o problema do método. Isso significa dizer o quê? Que para os antigos e para os medievais, segundo a ótica dos modernos, dos filósofos modernos, houve um extravio do pensamento. Extravio do pensamento quer dizer, o pensamento se perdeu do ponto de vista histórico, porque se orientou por um método equivocado. A palavra método é de origem grega, né? Nós sabemos que a nossa língua é neolatina, o português é uma língua neolatina, mas o português também herdou inúmeros termos, né? Termos, palavras de origem grega. Por exemplo, a palavra filosofia, a palavra psicologia, a palavra história, a palavra biologia. Bom, existe um número muito grande de palavras que compõem o nosso léxico, né? Que são de origem grega. Mas predomina, digamos assim, a derivação latina. Mas no caso aqui, a palavra método é de origem grega e ela significa, né, via ou caminho, através do qual nós podemos chegar, né, a algum lugar. Do grego, rodós, né, quer dizer via, caminho, via de acesso, caminho. E metá, aquilo que está além, ou por detrás, para além desse caminho, quer dizer, a finalidade, o fim, o objetivo. Então, o método é o caminho que nos conduz a um propósito, a um objetivo. Ou seja, é a via de acesso, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista epistêmico, né, que abre acesso ao ser humano ao conhecimento. Então, o problema do conhecimento é, para os modernos, um problema de método. E essa questão, ela se afigura de forma muito mais clara e evidente nos textos, isto é, na obra de Bacon, Francis Bacon, por exemplo, e na obra, sobremaneira, na obra de René Descartes, né? Ou seja, o problema do método é a grande questão que precisa ser enfrentada. Segundo os modernos, sobretudo se tomarmos, então, o novo órgão de Bacon, todo mundo deve ter ouvido falar dessa obra, deve ter tido já a oportunidade de lê-la, né? Ela é também um dos marcos teóricos, né,
fundadores, né, do pensamento científico moderno. Assim como também, vocês devem ter lido, como disse antes, o discurso do método Descartes. Aliás, o discurso do método Descartes é, na verdade, uma introdução à obra científica de Descartes. Meteoros, dióptrica e geometria. Meteoros, dióptrica e geometria. Ocorreu que, no Brasil, o discurso do método, que é a parte introdutória da obra científica de Descartes, foi publicado separadamente da obra científica. Agora, recentemente, nós tivemos pela editora Unesp, eu tenho aqui na minha estante, depois eu posso providenciar. Tenho aqui. Rapidamente eu vou, só me permito. Eu tenho uma pequena biblioteca aqui em casa. Acredito que o professor Vanderlei deve ter a sua também. Eu mostro para vocês, talvez com mais visibilidade. Parece, claro, invertido, né? Discurso do método, da René Descartes, é uma obra, inclusive, capa dura, com capa dura, da editora da Unesp. Para você ter uma ideia, ela foi publicada recentemente, em 2018. Quer dizer, houve um trabalho de tradução do discurso do método e da obra científica de Descartes, que resultou neste volume. Se encontra pela editora da Unesp. Discurso do método e ensaios. Esses são os ensaios científicos, dióptrica, geometria, né? E meteoros. Né? Muito bem. Para Descartes, assim como para Bacon, os antigos filósofos medievais, né, andaram por caminhos diferentes, muitas vezes, sem alcançarem, melhor dizendo, sem conseguirem alcançar o grande objetivo, que é a conquista da verdade, o conhecimento propriamente dito. Na filosofia antiga, pós-Platão, prevaleceu o método silogístico, que é de um raciocínio dedutivo de Aristóteles. Esse método, ele também foi transplantado para a filosofia medieval, sobretudo na época da escolástica. Então, o método silogístico, o método inventado pela filosofia de Aristóteles, não produzia avanço ou crescimento, aumento no conhecimento. Eu vou aqui, a título ilustrativo, reproduzir um silogismo, que é o raciocínio dedutivo. Por exemplo, se eu disser assim, todo homem é mortal. Ora, Sócrates é homem. A conclusão inevitável, quer dizer, a conclusão lógica é esta. Sócrates é mortal. Se eu digo todo homem é mortal, ora, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Se eu digo todo A é B, todo B é C, eu tenho que concluir pela via lógica, pela via da lógica dedutiva, dedução é extração de uma conclusão. Eu tenho que dizer que todo A é C. Está claro? O silogismo, segundo Bacon, leiam lá na obra, vocês vão se dar conta disso que eu estou dizendo, na obra Novo Órgão, né? Fazendo referência ao velho órgão. Órgão é o título da obra de lógica de Aristóteles, composta por 5 livros. Né? As categorias, né? O sobre a interpretação, analíticos primeiros, analíticos segundos, né? Refutação e sofísticas e tópicos. Bacon está criticando a lógica do tipo aristotélico, que era, no seu entender, estéril, incapaz de produzir novos conhecimentos. Por quê? Porque no silogismo, a conclusão já está, de alguma maneira, presente na premissa maior. Se eu digo todo homem é mortal, ora, a conclusão, Sócrates é mortal, já está, de alguma maneira,
presente nesta premissa. Ou seja, não há acréscimo, não há avanço no conhecimento. Então, a lógica silogística, ela foi muito útil, a lógica aristotélica, foi muito útil para a explicação daquilo que nós já sabemos. A lógica aristotélica é muito útil no entender de Descartes e de Bacon para explicarmos aquilo que nós já sabemos. Mas ela é inútil para descobrirmos o que ainda não sabemos. Ou seja, trata-se de inventar, de criar uma nova lógica, um novo procedimento lógico para o pensamento. Um novo procedimento lógico é um novo método, uma nova via de acesso para o conhecimento. Bacon vai fundar o método indutivo, que vai do particular, né, para o geral, ou seja, da experiência sensorial, da observação empírica, da observação dos nossos sentidos, das nossas sensações, para a conclusão geral, que é a teorização. Ou seja, Bacon subordina a teoria aos fatos. Os fatos, né, determinam as teorias. John Locke, depois, numa outra obra, ele vai fazer a seguinte afirmação: antes das impressões sensíveis, quer dizer, antes das nossas sensações, a nossa mente é uma tábula rasa, quer dizer, vazia de conteúdo. Ou seja, são as sensações que vão preencher a nossa mente de ideias. Descartes faz uma crítica ao empirismo ingênuo desses autores, né? Sobretudo de Bacon. Ele aposta numa outra lógica, num outro método, né, que seria, digamos assim, intuitivo-dedutivo. Ele vai dizer, daqui a pouco eu vou apresentar em síntese, né, os passos fundamentais do método cartesiano. Ele vai dizer que os sentidos não são fonte de conhecimento. Então, nós temos instalado aqui, na época moderna, isto é, no alvorecer da modernidade, nós temos uma disputa, né? Uma disputa, melhor dizendo, uma controvérsia, uma discussão, um debate aberto, né, entre os grandes teóricos, pensadores, filósofos, que são considerados como fundadores da ciência moderna. Um debate entre a validade do método indutivo versus a validade do método intuitivo-dedutivo. Descartes vai dizer que os sentidos, né, nos enganam. Por exemplo, se você avistar o Sol, melhor, o disco solar, pelo testemunho ocular, você vai se dar conta que, pelo testemunho ocular, isto é, pela sua sensação, percepção sensorial, pela sua visão, você vai se dar conta que o Sol é menor do que a Terra. Porque o disco solar cabe na linha do horizonte. Mas, por um cálculo astronômico, isto é, por um cálculo racional, nós já chegamos, quer dizer, a humanidade já chegou, Copérnico chegou a essa conclusão, e depois Galileu também faz isso, né? Nós chegamos à conclusão que o Sol é muito maior do que a Terra. Mas o testemunho dos nossos sentidos, o testemunho ocular, vai dizer o contrário. O mesmo se passa, por exemplo, em relação ao movimento aparente do Sol. De manhã o Sol parece estar, essa é uma ilusão de ótica, mas os nossos sentidos nos levam a este engano. O Sol parece estar numa posição, ou na posição leste, e no entardecer ele se coloca na posição oeste, que é o poente. Esse movimento descrito pelo Sol não é um movimento real. Nós bem sabemos, através da ciência, isto é, através da física.
ou da astronomia. É um movimento aparente por conta da rotação da Terra. Mas os homens medievais tomavam isso como certo. Eles acreditavam no testemunho dos sentidos. Bom, pois bem, nós temos hoje, entre nós, quer dizer, na nossa sociedade, pessoas que dizem terem visto fantasmas e que juram de pés juntos que, de fato, avistaram fantasmas, né? Ora, por definição, fantasma não pode ser um ser material, na definição dessa fantasmagoria, né? É um ser quimérico, produto da nossa imaginação, da nossa fantasia, né? Então veja a contradição. Bem, sem falar de outros absurdos, né? O que eu quero ressaltar aqui, então, que os filósofos modernos vão dar grande atenção ao problema do método, porque eles vão dizer que se a humanidade até agora, isto até o século XVII, não produziu grande conhecimento, ou se nós ficamos estacionados, como diz, por exemplo, Bacon e mesmo Descartes, né? Se nós ficamos estacionados no que diz respeito ao progresso do conhecimento, deve-se ao fato de que nós não tínhamos encontrado o verdadeiro método, a verdadeira via que nos conduz até a verdade. A humanidade ficou parada no tempo e no espaço. Por isso que o homem medieval é ainda vítima dos seus preconceitos. Quando surge a ciência moderna, ela surge para banir, né, para longe os nossos preconceitos, as nossas superstições e a nossa ignorância. Ou seja, são esses três objetivos maiores, né, que a ciência se põe de imediato, mas ela tem a finalidade de tornar o homem capaz de habitar este mundo, quer dizer, o mundo natural, de modo a colocar a natureza a seu serviço. Então, o conhecimento científico levanta essa pretensão de exercer um certo domínio, um certo poder sobre a natureza. A frase que, de alguma maneira, sintetiza o pensamento de Bacon é justamente essa: ciência é poder. Tanto podemos quanto sabemos. Vamos dominar a natureza, quer dizer, as forças da natureza, as forças físicas, não mediante outras forças, mas mediante o conhecimento. O homem vai dominar, exercer um domínio sobre a natureza e colocar a natureza a seu serviço através da ciência, através do conhecimento. Ou seja, ciência e técnica, né, vão se unir de maneira que hoje é praticamente impossível separar, né, a técnica da ciência e vice-versa. Muito bem? Mas cabe aqui destacar ainda que a ciência moderna é, no alvorecer do século XVII, até final do século XVIII, ciência natural. O próprio Descartes vai imaginar, ou vai supor, por exemplo, que a história não é uma ciência. A história, para Descartes, é uma narrativa, uma narração, né, de fatos ocorridos. E por isso existem múltiplas versões desses fatos ocorridos, dado que a história, no entender de Descartes, ela visa dizer o que ocorreu no passado. Mas, como nós não temos uma observação direta sobre o passado, nossa observação é sempre indireta. Por exemplo, nós não temos como observar diretamente o que foi a Revolução Francesa. Nossa observação nunca será direta, ela sempre será pela via indireta, através de registros escritos, através de achados arqueológicos, quem sabe, através, digamos assim, de algum documento, de algum testemunho que possa revelar de alguma forma o que
ocorreu naquela época. Ou seja, o que foi esse acontecimento. O que nós podemos fazer é isso, reconstruir, de alguma maneira, esse passado. Descartes acreditava que, em relação ao passado, nós não temos capacidade de explicar, temos apenas a capacidade de interpretar ou de narrar. Por isso existem tantas versões sobre os acontecimentos passados. Agora, sobre eventos naturais, isto é, sobre os fenômenos naturais, nós podemos fazer ciência. Então, essa concepção de ciência como conhecimento sobre o mundo físico vai predominar não só até o século XVIII, porque no final do século XVIII e início do século XIX, nós temos já um movimento que vai discutir a possibilidade, um movimento teórico de ideias, veja o caso, por exemplo, de autores como Comte, que vai dizer que a sociologia pode levantar a pretensão de ser uma ciência, mas desde que seja capaz de imitar a física. Por isso que a sociologia deve ser uma física social. Então, eu dizia há pouco que a concepção moderna de ciência tornou-se ou transformou-se num paradigma hegemônico e que chega até os dias atuais. Embora tenha havido uma grande controvérsia intelectual no contexto do século XIX, intelectual, filosófica, no contexto teórica, né? No contexto do século XIX para o XX, em que as assim chamadas ciências humanas vão reivindicar o seu estatuto científico, o paradigma moderno ele é ainda hegemônico. Muitas ciências humanas ainda olham para as ciências naturais na tentativa de buscar fazer uma imitação, né? Veja o caso da psicologia, quando surge os grandes teóricos que estavam engajados nesse empreendimento, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos o William James, né? E na Alemanha, o William Wundt, e no final do século XIX, eles criam os seus laboratórios de psicologia. E ao invés da psicologia estudar a psique, a consciência humana, que é inverificável, né? Não tem como fazer, porque o pensamento é insensível, quer dizer, ele não pode ser percebido pelos nossos sentidos, ele é algo imaterial, então não pode ser percebido pelo nosso equipamento sensorial. A psicologia passa a estudar o nosso comportamento, que é algo que pode ser mensurado, quantificado, medido, na tentativa de imitar o método que foi, digamos assim, responsável pelo surgimento da ciência ou das ciências naturais. Então, nós temos este problema, que é um problema, a meu ver, que persiste, que é a causa, digamos assim, da crise que existe nas ciências humanas. Eu estou aqui, só um instantinho, com o livro do professor Hilton Japiaçu. Vou mostrar aqui. O título é A Crise das Ciências Humanas, né? Hilton Japiaçu, um grande professor de filosofia, tem várias obras que discutem exatamente o estatuto científico, a cientificidade das ciências humanas, né? De um modo geral. Ele vai dizer justamente isso, que as ciências humanas, né, sempre quiseram imitar as ciências naturais. Poucas vezes os teóricos, os grandes pensadores dessas ciências, né, tiveram a coragem e a capacidade de inventar um método próprio. Quando tentaram inventar um método próprio, muitas vezes
tomaram de empréstimo critérios de cientificidade dos métodos das ciências naturais. Então, essa é uma questão que ainda perdura entre nós, ou seja, no debate acadêmico, científico, é uma discussão que está longe do fim, é uma questão, eu diria, permanente, talvez, para o debate filosófico-científico. Qual é a cientificidade, onde estaria a cientificidade, por exemplo, da história, da psicologia, ou então da economia, da sociologia, ou da política, né? Qual é o estatuto científico, no caso específico aqui, porque tenho muitos alunos de história. Qual é, por exemplo, o estatuto científico do conhecimento histórico? Ou seja, o que torna a história uma ciência e não apenas uma narrativa, né? História é tida como uma ciência. E se é uma ciência, ela não é apenas uma narrativa. Muitos teóricos engajaram-se nessa discussão. Veja, por exemplo, o caso de Vico, o caso de, não só em relação à história, mas em relação às ciências humanas, ciências do espírito. Veja o caso de Dilthey, né? No caso da história, nós temos que lembrar aqui o nome de Ranke, de Droysen e de todos aqueles que fizeram parte deste movimento, dessa escola de pensamento, escola alemã, né? Escola do método histórico, né? Droysen, Ranke, Herder, Humboldt e dentre tantos outros, né, que deram, digamos assim, a sua parcela de contribuição. Porque a história não tem apenas que dizer o que ocorreu no passado, o que aconteceu. Ela pretende ser ciência, ela tem que dizer não só o que ocorreu, mas por que ocorreu o que ocorreu. Quer dizer, é preciso identificar, se não causas, ao menos razões, fatores causais que possam explicar, né, a conexão entre os eventos históricos, né? Muito bem, nós temos então que considerar este fato que é, a meu ver, ainda sem solução, melhor, esta questão, melhor dizendo, que ainda sem solução, é uma questão que não foi pacificada, não há consenso possível sobre o Estatuto Científico das Ciências Humanas, se elas deveriam buscar um método próprio ou se elas devem imitar o método ou os critérios que foram estabelecidos pela ciência moderna. Muito bem? Vale aqui observar que a ciência moderna, ela também tem já desde o seu surgimento compromissos ideológicos, né? Compromissos teóricos. A ciência moderna não surge no abstrato, né? Ela surge a partir de condições sociais, econômicas, eu diria, históricas e, por que não, políticas, né? A ciência moderna surge ao mesmo tempo que surge a sociedade burguesa, a sociedade capitalista. Então, perceba que o pensamento filosófico moderno é sobremaneira burguês. Mas aqui há uma ressalva a ser feita. Quando surge a ciência moderna, ela estabelece uma revolução científica, uma revolução no conhecimento. Porque o pensamento burguês é, nesse exato momento, revolucionário. Tanto é que os historiadores falam de revoluções burguesas. A burguesia é revolucionária, o próprio Marx vai dizer isso. Porém, depois da Revolução Francesa, ou seja, depois que a burguesia ascende ao poder político, ela se torna reacionária. Mas, no seu início,
o pensamento burguês revolucionou, revolveu, digamos assim, né, as estruturas da sociedade do antigo regime. Tudo que era sólido se desmanchou no ar, digamos. Houve uma transformação, uma mudança, uma revolução. De tal maneira que nós temos que reconhecer a importância, a contribuição desses pensadores burgueses, como, por exemplo, Bacon, Locke, Descartes, mesmo Kant, né? Embora fossem pensadores burgueses, o que eles estão dizendo é algo revolucionário do ponto de vista das ideias, do ponto de vista do pensamento ou da compreensão do que seja a sociedade humana ou o mundo humano. Muito bem? Enfim, o que é o método científico? O que nós poderíamos destacar em relação à natureza do método científico? Descartes vai dizer, por exemplo, que no processo do conhecimento, diferentemente do que tinha preconizado, postulado Bacon, o sujeito do conhecimento cumpre ou joga um papel fundamental ou determinante. É a racionalidade deste sujeito, porque a relação é entre sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento. O sujeito traz consigo, o sujeito epistêmico, o sujeito do conhecimento, uma capacidade de entender ou de conhecer. Essa capacidade tem o nome de faculdade racional, ou de racionalidade, ou simplesmente de razão, que é o nosso intelecto, nosso entendimento. A racionalidade está ancorada num sujeito. Ela é subjetiva. Mas, ao mesmo tempo que ela é subjetiva, ela é universal. Ou seja, todos os sujeitos são dotados da mesma capacidade, de modo que 2 mais 2 são 4 para todo sujeito racional, que existiu no passado, que existe e que existirá. Quer dizer, as conclusões da razão, elas são universais, elas são válidas universalmente. Daí Descartes dizer que o conhecimento tem que ser objetivo, isto é, tem que ser universal. Ou melhor dizendo, é necessário que haja uma aceitabilidade de todos os sujeitos, mas eu só posso aceitar alguma coisa do ponto de vista racional se eu conseguir compreender, porque a razão só aceita algo que ela mesma é capaz de construir. Por isso que ela recusa os dogmas da fé religiosa. A razão não consegue elaborar esses dogmas do ponto de vista conceitual, porque são contraditórios. Então, há uma recusa, uma rejeição, ou seja, a fé não pertence, digamos assim, ao nosso entendimento, ao nosso intelecto. Pertence à nossa vontade, mas não à nossa inteligência. A inteligência, ela opera da mesma forma em todos os sujeitos. Mas, ao mesmo tempo, dirá Descartes, nós somos dotados de vontade, de modo que eu posso aderir a uma ideia falsa. A razão, e essa é a primeira regra do método cartesiano, a razão, ela só aceita aquilo que é claro e evidente, ou seja, aquilo que é impassível de dúvida, que é indubitável. Somente ideias claras e evidentes podem ser aceitas. Mas eu posso
aceitar, por conta da liberdade da minha vontade, uma ideia obscura e confusa. Por isso que o conhecimento, tanto do tipo filosófico, para Descartes era do tipo metafísico, né? Racional, puramente teórico, racional, como também o conhecimento experimental, então do tipo mais científico ou físico, requer uma evidência racional. Eu não posso aceitar ideias que são, em tese, obscuras ou confusas. Somente ideias claras e distintas, isto é, evidentes para a razão, pode se constituir em critério científico. Ou melhor dizendo, né? É necessário produzir uma evidência racional para questões metafísicas e uma evidência empírica para as questões de fato, para as questões que envolvem as ciências empíricas ou experimentais. Eu já apontei aqui que a ciência moderna surge em junção ou em fusão com a técnica, né? Para transformar o mundo ou para dar ao homem condições de transformar o próprio mundo e tornar a vida humana mais aprazível. Esse, por exemplo, é o objetivo da ciência em Descartes. Qual é a finalidade do conhecimento? Descartes vai dizer: produzir inventos, aliviar o peso do nosso trabalho, aliviar o peso do trabalho humano e conferir bem-estar ao ser humano. Ou seja, assegurar a comodidade da nossa vida. O conhecimento, então, deve ter fins práticos, uma finalidade prática e não apenas teórica. Para os gregos, para os filósofos gregos, dizem os modernos, a filosofia, por exemplo, que era o suprassumo de todo o conhecimento, a filosofia era exercitada para deleite intelectual, para gozo intelectual do filósofo. A filosofia era um saber desinteressado. Se você ler, por exemplo, as obras de Aristóteles, sobretudo a metafísica, né, que é a mais complexa e, ao mesmo tempo, talvez a mais importante de todas as obras de Aristóteles, você vai perceber que, por filosofia, Aristóteles entende o saber pelo saber, o saber desinteressado, que não tem outro interesse a não ser satisfazer o intelecto do filósofo. Então, a filosofia, para Descartes, não é um deleite intelectual. A filosofia, ou então a ciência, porque até então filosofia e ciência eram a mesma coisa. A filosofia é um conhecimento que deve prover bem-estar à humanidade. Quer dizer, produzir melhores condições de existência para o ser humano. Na invenção técnica, na questão da saúde humana, em relação ao trabalho humano. Isso ele vai deixar muito claro, por exemplo, na carta prefácio aos princípios da filosofia, quando ele se reporta a imagem da árvore do conhecimento. Ele vai discutir justamente qual é o significado de filosofia, ou então o que é de fato a filosofia, né? Ou então a ciência, porque até então filosofia e ciência, como eu disse há pouco, eram a mesma coisa. Muito bem? Bom, vamos dar os passos mais largos. Até aqui, nenhuma pergunta, nenhuma questão? Nós temos, por exemplo, que considerar em Descartes, né? Descartes não é o único fundador da ciência moderna, mas ele é tido como um dos grandes filósofos ou pensadores teóricos, né? E contribuíram de forma, eu diria,
incomparável em relação a esta questão, que é a fundação da ciência moderna. Descartes tem uma contribuição singular. Por exemplo, ele vai dizer que a dúvida é a expressão de pouco conhecimento, né? Ou de um conhecimento incerto. Quando estou com dúvida, meu conhecimento ainda não alcançou a certeza. Antes da dúvida, nós nos encontramos no estado de ausência completa de conhecimento, que é a ignorância. A opinião é um conhecimento, mas sem clareza. A opinião é aquilo que advém dos nossos sentidos, são as nossas impressões sensoriais. Por isso que a opinião é sempre subjetiva, particular, ela é variável, né? A certeza, né, já é um grau maior, né, de conhecimento. É o conhecimento evidente, que a razão mesma produz. Por isso, ele é um conhecimento verdadeiro. Descartes vai dizer, diferentemente do que disse depois Hegel, né? Hegel vai dizer, tudo o que é racional é real, tudo o que é real é racional. Descartes vai dizer, tudo o que é racional é real. Isto é, tudo o que nós podemos pensar pode existir. Ou existe. Existe ou pode existir. Porque ele vai entender que por real ou realidade, não só o atual, mas o que é possível. Em Bacon nós temos só um instantinho que eu dei um passo largo demais, estou voltando atrás. Em Bacon, nós temos, sem dúvida, uma outra proposta, mas eu queria me deter ainda em Descartes, né? Veja, por exemplo, as regras do método cartesiano. Primeira regra, a regra da evidência. Como diz, nada pode ser aceito sem o consentimento da razão. O segundo passo é o método da análise, né? Dividir cada uma das coisas em suas partes componentes, né? Dividir o complexo em elementos simples, né? A segunda regra, então, é a regra da análise ou da divisão. A terceira regra é a regra da síntese ou da composição, né? Conduzir meus pensamentos por ordem, né? A ideia de ordem. Puxa. Começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para aos poucos ascender, quer dizer, me levar pouco a pouco, como que por degraus, ao conhecimento dos elementos mais complexos. E por fim, a enumeração, que é a revisão, a recapitulação ou a avaliação. Eu não posso deixar de Descartes, de fazer uma verificação se os outros passos, as outras etapas foram bem cumpridas. Então, o método cartesiano, em síntese, contém 4 regras. Essas regras estão, eu diria, melhor tratadas e discutidas na segunda parte do discurso do método de Descartes. A regra da evidência é a regra das ideias claras distintas. As ideias claras distintas não são produtos dos nossos sentidos, é um produto da nossa razão. O segundo momento, né, do método, né, o segundo passo, a segunda etapa, né, é dividir um problema em seus elementos componentes ou fundamentais, né? E o terceiro, o de recompor isso, né? De fazer um movimento contrário, um movimento de síntese, ir do particular ao geral, né? Ir do geral ao particular na análise, depois fazer um movimento contrário, recompor o todo, dividir o todo de um problema e depois recompor o todo. Então, aquela ideia muito difundida, infelizmente, na nossa sociedade, que a fragmentação do conhecimento foi obra de Descartes, que esta superespecialização que existe nas ciências é uma ideia cartesiana. Veja, é claro que se você parar aqui no segundo passo, na segunda etapa do método cartesiano, você chega a essa conclusão. Descartes diz justamente isso, que é preciso fragmentar o real. Mas Descartes não vai dizer
que o todo é a soma das partes, ou a divisão das partes. Não vai dizer isso. Ele vai dizer que o todo é a relação das partes entre si. Ou seja, a fragmentação do conhecimento não é obra de Descartes, é obra da revolução industrial, né? É obra do próprio capitalismo enquanto sistema econômico, que precisa da divisão técnica do trabalho, tanto do trabalho manual, quanto do trabalho intelectual, para melhor produzir, para aumentar a eficiência produtiva, né? Então, é muito fácil fazer essa acusação, né? Identificar em Descartes o fundamento supostamente filosófico pudesse embasar esta ideia, né? Descartes está dizendo que é necessário dividir o todo. Quando você está fazendo um almoço, por exemplo, quando você está desmontando um motor, né? Você, claro, vai do todo às partes, né? Porém, mas uma coisa é desmontar um equipamento. Agora eu preciso remontá-lo, ir das partes ao todo, fazer um movimento contrário. Se eu estou preparando um almoço, eu não estou preparando o almoço de uma vez por todas, né? Ou seja, eu estou desmembrando o almoço, que é o todo, em diferentes partes. No momento que eu vou servir o almoço, eu tenho a totalidade, mas antes eu tinha uma totalidade abstrata, agora eu tenho uma totalidade concreta. E devo depois rever os passos, se de fato eu apliquei corretamente, né? Então a enumeração, na verdade, é uma reavaliação, né? Muito bem? Sim, e em Bacon nós temos justamente outras possibilidades, né? O método de Bacon é um método, né, empírico-indutivo, diverso, portanto, daquele de Descartes. Descartes é um método intuitivo, dedutivo, ou seja, a razão intui, né, as ideias claras e distintas, e daí, a partir daí, ela deriva outras ideias. É como se houvesse uma cadeia causal entre as ideias. Em Bacon, nós temos, em síntese, né, que considerar a seguinte questão, né? A parte destrutiva e a parte construtiva do método. Em latim, pars destruens e pars construens. A parte destrutiva é justamente a desobstrução da mente de todas as nossas falsas convicções ou falsas ideias que pudessem interferir no processo de compreensão ou no processo de conhecimento. Bacon vai dizer, então, que antes de semear o conhecimento, antes de edificar a ciência, nós temos que erradicar da nossa mente, remover da nossa mente todo o entulho ideológico. Aliás, surge aqui já na teoria dos ídolos, né? Quem leu o Novo Órgão vai se dar conta da assim chamada teoria dos ídolos. O conceito de ídolo deriva da palavra grega ideia, ou então eidola, né? Em latim, ideia. Eidola, de origem em latim, a palavra ideia, em português, ideia também. Eidola é esta representação mental. Um conceito, uma ideia, uma representação mental que nós fazemos. Mas bem vai dizer, nós temos um pensamento, muitas vezes, povoado, habitado por falsas ideias. A nossa mente está entulhada de falsas ideias. Antes de conhecer, é preciso remover do pensamento, erradicar do pensamento, expurgar do pensamento, através de um procedimento crítico, todas as nossas falsas ideias, falsas convicções, que são crenças e ilusões. Então, ele está propondo um trabalho de autocrítica ao cientista, de
expurgo da mente, de sua própria mente, de tudo aquilo que pode se tornar um obstáculo para a luz da razão. E depois, na parte construtiva, porque essa é a parte destrutiva. É preciso, primeiramente, destruir os falsos ídolos, as falsas ideias. E no segundo momento, ele vai prescrever algumas etapas, né? Veja o caso, por exemplo, né, da tábua, ou das tábuas da presença. Registrar os casos em que o fenômeno ocorre mesmo em circunstâncias diferentes. Depois, as tábuas da ausência, né? Em que o fenômeno não ocorre ou não é, de fato, observado. Seja como for, ele está propondo a observação sensorial, a observação direta, né? Devemos observar os fenômenos enquanto estão ocorrendo. Depois, a tábua comparativa, registrar os casos em que o fenômeno se apresenta, mas em graus ou em graus decrescentes, né? E, em seguida, formular ou construir hipóteses explicativas, nem que sejam provisórias, né? Ou seja, imaginar uma causa provável ou possível que possa dar origem a um fenômeno ou a um evento, né? E, em seguida, estabelecer um procedimento crucial, que ele chama de instância crucis, né? Instância crucial, que seria um experimento que pudesse verificar a verdade ou a falsidade, né, de uma causa ou de uma hipótese explicativa. E depois, a formulação, né, na verdade, de uma teoria, né? Ok? Então, o procedimento baconiano, o método baconiano, diverge em grande medida do método cartesiano. Bacon é um empirista, por isso ele imagina que é preciso partir dos sentidos. A razão não pode produzir conhecimento sem o concurso dos sentidos, sem a percepção sensorial. Mas ele, ao mesmo tempo, alerta que a nossa mente pode estar precavida, quer dizer, preenchida de falsas ideias, que são os preconceitos, e que é preciso, então, removê-los, do contrário, eles constituirão verdadeiros obstáculos para o trabalho da própria razão. Agora, sem dúvida que seria o caso de perguntarmos, né? Será possível uma remoção, uma erradicação completa desses ídolos? Veja que na parte destrutiva nós precisamos demolir esses ídolos. Eles são de diferentes espécies, né? São os ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do mercado, ídolos do teatro. Os ídolos da tribo são aqueles, né, que pertencem, digamos assim, à natureza humana. Nós temos uma tendência, diz Bacon, em acreditar no testemunho dos sentidos, em acreditar de forma ingênua em tudo aquilo que nós vemos ou percebemos. Os ídolos da caverna diz respeito, né, à nossa percepção individual como se fosse a nossa experiência individual, como se fosse de valor universal. Existem muitas pessoas que desconhecem culturas diferentes, mas que imaginam que todos, por exemplo, o gaúcho que nunca saiu da sua terra, imagina que todo mundo toma chimarrão. Ou então o mineiro que nunca saiu da sua terra, imagina que todo mundo, né? Todo mundo aprecia quiabo, né? Não é bem assim, diz Bacon. A caverna aqui é uma metáfora para dizer o nosso mundo, o mundo individual. A caverna representa os nossos sentidos. E claro que faz alusão à alegoria da caverna de Platão. Caverna em Platão, ou então a metáfora, né? A caverna representa o nosso corpo, os limites dos nossos cinco sentidos. O que é que nós percebemos com os nossos cinco sentidos? Platão já tinha dito, nós só percebemos sombras ou imagens. Não percebemos a realidade. Quem lê uma vez a alegoria da caverna vai perceber que a verdadeira realidade está fora da caverna. Ela não é acessada, né? Acessada pelos nossos cinco sentidos, né? Os ídolos do mercado dizem respeito, né? Diz respeito ao fato de que os homens
são capazes de interagir, de se comunicar. O mercado também aqui é uma metáfora para dizer que nós usamos, empregamos palavras da linguagem comum. O mercado é um lugar de cruzamento de pessoas. É um lugar de troca, de troca de ideias, não só de mercadorias, de ideias também, de opiniões, né? Ou seja, a linguagem também interfere no nosso pensamento. É preciso, então, proceder também a uma crítica a esses ídolos do mercado. Quantos preconceitos nós não adquirimos através da linguagem? A linguagem é um fato social. E os ídolos do teatro, que diz a respeito, né, a esse desfile, né, a ideia de teatro, de palco, né, diz respeito ao desfile das ideias filosóficas que nós encontramos nas obras dos filósofos, da Antiguidade e da Idade Média. Quantas ideias equivocadas de filósofos, né, nós não encontramos nessas obras, diria Bacon. É preciso também fazer esse trabalho de autocrítica e de expurgo, né, de erradicação, mediante, sem dúvida, uma crítica rigorosa, né? Bem, em síntese, desculpe-me, este é o método que Bacon preconiza para a edificação das ciências, né? Nós temos depois, poderíamos aqui explorar um pouco mais, o método de Galileu, né? Galileu Galilei, né, que é o fundador da física moderna. Mas eu faço uma pequena pausa aqui para uma pergunta ou para um pequeno intervalo. Vocês que escolhem. Se querem as duas coisas ou se querem apenas uma. Pequeno intervalo. Alguma dúvida, alguma questão, uma pergunta? Qualquer coisa pode fazer pergunta pelo chat, tá bom? Não vai chatear o professor, pelo contrário. Isso. Vai, pelo contrário, né? Vai homenagear o professor. A gente homenageia um professor fazendo perguntas. Quer dizer, a gente valoriza os professores fazendo perguntas. Por quê? Porque isso denota que o pensamento do aluno está conectado com o pensamento do professor. Muito bem? Então, 5 minutos de intervalo novamente, e daqui a pouco retornaremos. Pode ser? Tranquilo que tem.